Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 16 de outubro, 29º domingo do tempo comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me agredir. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que ele vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes dará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nesse 29º domingo do tempo comum, a igreja nos propõe esse evangelho segundo Lucas, que vem nos falar sobre a oração. Aqui logo no início, Jesus mesmo já quase que explica o evangelho, Jesus, o evangelista no caso, quase que explica o evangelho, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Olha, essa é a parte principal que nos fala o Evangelho. A oração, a espiritualidade, a nossa fé são combustíveis para a nossa missão. E às vezes quando a gente fala em missão, a gente acha uma coisa muito longe. E não é. No nosso próprio dia a dia, nós sendo casados, solteiros, consagrados, sacerdotes, todos nós temos uma missão. Qual que é essa missão? Viver o plano de Deus para nós. E nós só conseguimos viver verdadeiramente, fielmente, essa missão através da nossa oração, que serve de combustível, através da nossa fé. E a nossa vida já tem tanta coisa difícil, tanto problema, tanta coisa para a gente resolver, que a gente não pode fraquejar nos desafios da nossa vida. A gente tem que ser firme. E a nossa fé, a nossa oração nos dá essa firmeza, porque nós pedimos isso a Deus. É necessário persistir na oração, sermos pessoas persistentes na oração, assim como essa viúva. O juiz não fazia justiça e ela ficava lá, torrando a paciência do juiz. Então nós devemos também ter uma vida de oração intensa, mas nós devemos fazer as nossas orações com um reto propósito, oração persistente, sabendo aquilo que a gente quer. E nunca uma oração desesperada, aquela coisa que a gente pede porque pede, sem um sentido, Colocar nossas necessidades para Deus. Porque se até o juiz, que é mau, um juiz injusto, que ele faz justiça pela insistência da viúva, quanto mais Deus, que é bom. Ou seja, o que Jesus nos diz? Que é necessário rezar bastante, rezar com insistência. O próprio Jesus nos diz isso. E ele fica uma pergunta aqui. Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Essa pergunta de Jesus nos preocupa.
Quando Jesus voltar na sua glória, será que ele ainda vai encontrar fé sobre a terra? E ele nem falou. Algumas pessoas, não. Será que pelo menos uma pessoa vai ter fé? Olha a pergunta de Jesus. Será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Isso tudo por quê? Porque ao longo do tempo, nós estamos perdendo a nossa fé. Estamos perdendo a nossa intimidade com Deus, o nosso rezar, o nosso insistir, persistir na oração. Então, meus irmãos, neste domingo, o 29º do tempo comum, a igreja nos chama a refletir sobre como está sendo a nossa vida de oração. Como está sendo a nossa vida com o Senhor. O nosso encontro com o Senhor através da nossa oração, através do nosso diálogo com Ele. Que nós possamos sempre buscar esse contato, esse encontro verdadeiro com Deus. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Ótimo e santo domingo a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.